manifestações de Cristo ressurreto vêm, na verdade, de encontro a quatro situações, quatro áreas das nossas vidas. A primeira delas, ela na verdade foi uma manifestação para uma pessoa. Não foram vários irmãos, não foram vários discípulos, não foi Pedro, Tiago e João. Então os irmãos sabem, a primeira pessoa na verdade que esteve com o Senhor após a ressurreição foi Maria Madalena. A Bíblia diz que era ainda madrugada do primeiro dia da semana, madrugada do domingo. E aí então ela vai ao sepulcro, ela vai até o local onde haviam enterrado o Senhor, onde havia colocado o corpo do Senhor. E ela então se depara com um túmulo vazio, a pedra tinha sido removida e ela começa a chorar. Os irmãos conhecem a história, mas o que eu quero mostrar é que Maria, irmãos, ela nos fala daquela pessoa que pode até mesmo não ter uma fé tão inteligente. E Jesus várias vezes tinha falado que ia morrer e ia ressuscitar o terceiro dia. Então a primeira coisa que ela deveria saber, ela olhou, não viu o corpo, o que ela deveria pensar? Jesus ressuscitou, porque ele falou que iria ressuscitar. Ela na verdade nem lembrou disso. Talvez ela faltou esse culto. Quando você falta um culto, você perde alguns ensinos. Ela não tinha exatamente a perfeição na teologia, a perfeição da fé, no conhecimento do Senhor. Mas o Senhor parou para estar com Maria naquela hora. Então a primeira aparição de Jesus ressurreto não foi algo tão glorioso, não foi algo tão poderoso como foi o que ele estava para fazer. Porque a Bíblia diz que ele apareceu para Maria e ele falou o quê? Não me detenhas, ou seja, não me toque, não me segure com você, porque eu ainda não fui para junto do Pai. A palavra do Senhor nos mostra que Cristo, depois de ressurreto, ele apresentou o sangue diante do propiciatório que está no céu. Isso sim foi poderoso, isso sim foi glorioso. Mas a primeira aparição foi simples, comum. Claro que não comum no ponto de vista natural, foi espiritual, mas foi um diálogo apenas. Mas é tão curioso que Maria, ela nos fala dessa pessoa que tem um coração voltado para o Senhor, um coração que é apaixonado no Senhor, a ponto de não se embebedar, vamos dizer assim, ou se deixar encantar pelos anjos. Se anjos aparecer para você, você já fala, aleluia, nem preciso nem ver o Senhor, estou vendo os anjos. Maria foi o contrário. A Bíblia diz que os anjos apareceram para Maria, e ela falou o quê? Ela nem deu conversa para os anjos. Ela falou assim, eles falaram, por que você está chorando? Ela falou, levaram o meu Senhor. É interessante que ela fala, levaram o meu Senhor, e nem fala quem era o Senhor dela, já percebeu? Sabe por quê, irmãos? Olha para cá. Quem na verdade está com um coração tão entusiasmado com o Senhor, quem tem realmente o coração tão voltado para o Senhor, ela na verdade é tão atraída pelo Senhor que ela imagina que todo mundo sabe quem é o Senhor. Ela imagina que todo mundo sabia quem era o Senhor. Ela nem fala, meu Senhor Jesus. Ela fala, levaram o meu Senhor. Ela estava chorando. E aí então, o Senhor aparece. E o Senhor aparece para ela, estou contando aqui, não estou lendo todos os textos, mas eu acredito que os irmãos já leram, já ouviram. E o Senhor então aparece, isso está lá em João, Evangelho de João capítulo 20. E o Senhor aparece e fala o quê? Mulher, por que choras? E ela responde isso. Ela ainda não tinha percebido que era o Senhor. Mas depois que ele fala Maria, ela então percebe, Rabi, mestre. Quando o Senhor fala, mulher, por que choras? É o Deus Criador. É o Deus Criador dos céus e da terra falando com uma criatura. Deus, porque Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus, diga amém. Mas quando ele diz Maria, essa é a parte humana, essa parte que ela sabia. Esse foi aquele que tirou os demônios da minha vida. Esse foi aquele que me visitou, aquele que perdoou os meus pecados, aquele que me amou. E ela diz então, Rabi, Rabone, mestre. E ela reconhece o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos, que Maria era tão apaixonada pelo Senhor? Por que Maria é o símbolo, dessa que tem um coração realmente voltado para o Senhor? Por que Maria é o símbolo daqueles que realmente amam o Senhor? Sabe por quê?
Porque Maria também é o símbolo daquela que foi muito perdoada pelo Senhor. Essa mesma Maria foi a pessoa na qual o Senhor tirou 7 demônios. Lembra disso? Vocês lembram quando o Senhor ensinou lá para o fariseu, na casa, né, de Simão, o fariseu? A quem muito é perdoado, muito se ama. Quem pouco é perdoado, pouco se ama. Tem alguém que foi pouco perdoado, irmão? Sim ou não? Não. Mas o que Jesus estava ensinando? Como assim alguém que foi pouco perdoado? Tem ainda pessoas que não conseguiram se enxergar. Tem ainda pessoas que não conseguiram se ver. Não viram ainda a condição em que estavam e não viram o tamanho da graça e do amor de Deus que alcançou eles. Esses são pouco perdoados. Ele foi muito, mas ele não viu ainda. Esses que são pouco perdoados, pouco ama Jesus. Mas aqueles que reconhecem aonde estavam, aqueles que sabem quem era quando o Senhor alcançou, aqueles que sabiam que para si mesmo não havia solução, não tinha jeito, o final para você é condenação, é morte, você é pecador, não tem solução para você. E aí o Senhor vem e perdoa seus pecados. Esse muito ama. Maria então é o símbolo daquela que muito ama. No versículo 13, né, do capítulo 20, diz esse texto que eu já mencionei para os irmãos. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Mas eu quero me deter nas outras 3 aparições, porque eu creio que as outras 3 aparições que foram para os discípulos, em cada uma delas o Senhor veio para tratar, veio para tocar em uma área, uma coisa que todos nós precisamos vencer e que eles também precisavam vencer para que o reino de Deus pudesse avançar. E a Bíblia diz, irmãos, que da mesma forma que o poder da ressurreição que estava em Jesus, ele está sobre nós. Romanos capítulo 8, versículo 11. Se quiser ficar junto comigo aí na projeção, eu vou falar as referências, tu pode projetar para nós. Romanos capítulo 8, versículo 11 diz: se habita em vós, olha, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, também vivificará o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Eu te pergunto, o Espírito de Deus, o Espírito da ressurreição habita em você, sim ou não? A ressurreição habita em ti? Então este mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também está trabalhando em nós. A vitória da ressurreição é nós sabermos que Cristo ressurreto, o Espírito ainda não tinha sido liberado. Eles não eram cheios do Espírito. Isso aconteceu 50 dias depois, Pentecostes. Então eles não eram cheios do Espírito. Então o próprio Cristo, o Espírito que está em nós hoje é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ele é o poder da ressurreição. Então, como o Espírito ainda não havia sido liberado, o próprio ressurreto apareceu para eles, para tocar em áreas que sem as quais o reino de Deus não ia avançar. Quantos estão me entendendo? Vamos ver então quais são estas áreas. A primeira delas é o medo. A primeira área que o Senhor aparece, primeira situação, primeira circunstância, primeira coisa que o Senhor vem para tratar na vida dos discípulos é o medo. Da mesma forma, o Senhor quer fazer isso conosco. Te convido então a abrir a sua Bíblia em João capítulo 20, versículo 19. João 20, verso 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Quantos acharam? Amém? Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, então ainda era o dia da ressurreição. Amém? Primeiro dia, o Senhor, era o domingo da ressurreição, como nós estamos aqui hoje, aleluia. Então ao cair da tarde, eu já mencionei para os irmãos que na madrugada, no comecinho do dia, está num vídeo ali, mas olha para cá. No comecinho do dia, ele aparece para Maria. E no mesmo dia, ao cair da tarde, primeiro dia da semana, olha o que diz o texto. Você pode acompanhar na projeção. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com o que, meus irmãos? Com
medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto-lhe, mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Aleluia! Mesmo que você não admita, vou fazer uma afirmação muito dura para você aqui hoje. Os irmãos já devem ter me ouvido falar isso. Eu gosto de mencionar o próprio Kenneth Hagin, que fala sobre isso em um dos seus livros. Mas, ainda que você não admita, todas as vezes que você sente medo, todas as vezes que você fica ansioso, todas as vezes que você fica preocupado, você está pecando contra o Senhor. Por mais que você não aceite isso, mas o medo, a ansiedade, a preocupação é algo que não pode haver na vida do cristão cheio do Espírito Santo. Por quê? Eu creio que simplesmente porque isso está relacionado com incredulidade. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Simplesmente porque isso está relacionado com a falta de confiança totalmente, exclusivamente no Senhor. Agora, é inevitável que um momento ou outro todos nós vamos sentir medo. Alguém já sentiu medo aqui? Os discípulos estavam com medo. É curioso, claro, esse não é o nosso ponto central, mas é curioso que eles estavam reunidos e as portas estavam o quê? Trancadas. Estavam reunidos, a porta trancadas. O Senhor ressurreto não precisa mais entrar pela porta. O Senhor simplesmente apareceu. O Senhor não estava mais limitado a tempo ou espaço. O Senhor não estava mais limitado à matéria. Ele simplesmente apareceu. Eles estavam reunidos e o Senhor apareceu. O Senhor não bateu na porta, o Senhor apareceu no meio deles. Que glorioso deveria ter sido isso. Mas por que o Senhor apareceu naquela hora? Exatamente naquele momento. Eu creio que Ele apareceu naquele momento, porque aquele foi o momento onde os discípulos estavam com medo. Eles estavam com medo de quem? Eles estavam com medo dos homens, com medo dos judeus, eles estavam com medo de morrer. Esse era o medo deles. Eles estavam com medo de morrer. Em outras palavras, eles estavam pensando: daqui a pouco eles vão descobrir que nós andávamos com ele. Do jeito que eles mataram ele, vão matar a nós. E eles estavam com medo. E nesse momento, você acha que aquela reunião era uma reunião alegre, divertida, músicas de celebração, ou era uma reunião tensa? Sim ou não? Uma música tensa, ou uma reunião tensa. O momento era tenso. Estavam reunidos de porta trancada. Por que a Bíblia fala que a porta estava trancada? Porque tinha pessoas que eles não queriam receber. Porque eles estavam com medo de que algumas pessoas pudessem aparecer. Então, reunidos de porta trancada, talvez, fala baixo. Não podemos ser descobertos nesse lugar. Aí, no meio do medo, no meio da situação de pânico, o Senhor aparece. A questão, meus irmãos, é que o medo deles era o medo de morrer, era o medo dos homens, o medo dos judeus. Você talvez nunca passou por isso, mas talvez você já passou por outros tipos de medo. Talvez o medo do abandono, talvez o medo de ficar sozinho, talvez o medo de ser acometido de uma enfermidade, de uma doença, o medo de que alguém na sua família fica doente, o medo do desemprego, o medo de não ter dinheiro. Outros medos já chegaram para você, eu tenho certeza disso. E é no momento como esse que o Senhor aparece. É no momento como esse, né, que o Senhor se revela. É curioso nós olharmos para a palavra de Deus, porque o Senhor, em todo momento, Ele é contra o medo. Esses dias nós estávamos numa vigília, acho que foi umas 3 semanas atrás. Eu dei o testemunho para os irmãos, nós oramos por isso, inclusive, porque eu criei, né, isso há 2, 3 semanas atrás, que o Senhor queria ministrar isso. Nós estávamos na vigília que nós oramos por isso. Amém? Alguns irmãos estavam. E o medo que eu senti foi um medo muito simples. Na verdade, não foi um pânico, nada disso. Eu trabalho com vendas. E eu tinha ficado ali uns dias sem vender. E eu estava descendo para Novo Hamburgo, local onde eu trabalho. E aí eu estava descendo e logo me veio esse pensamento: e se de novo eu voltar para casa à noite sem vender nada? Eu estou gastando combustível, né? Já não vendi aquele dia, e se eu não vender hoje de novo? Então normalmente eu não penso nisso, normalmente eu penso
positivamente, eu penso bem. Eu penso, na verdade, que Deus vai me abençoar. Mas naquele dia eu pensei isso, aí da hora bateu um medo. Eu falei, oh Deus. E no mesmo instante, veio como que uma voz do meu coração, dizendo, por que você está com medo? Por que você está preocupado? Para de se preocupar. Para de ficar preocupado. O Senhor está cuidando de mim. Não tem me faltado nada. Por que eu vou ficar preocupado? Na hora, né, isso era uma sexta-feira, me veio isso no meu coração. E na noite, na vigília, nós ministramos e oramos por isso. Oramos, né, por irmãos que estavam passando por dias de ansiedade, por dias de preocupação, por dias de medo. Porque eu creio, irmãos, olha para cá. Não é a vontade de Deus que os seus filhos vivam ansiosos. Não é a vontade de Deus que vocês vivam com medo. Acredite, não é. Quando o Senhor falou para os discípulos, né, no sermão, talvez o mais glorioso que já houve na face da terra, o sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, teve um momento que o Senhor mostrou para os discípulos, vocês estão vendo essas aves do céu? Essas aves, elas não trabalham, em outras palavras. Essas aves, elas não precisam se cansar, se fadigar. E o Senhor alimenta todas elas. Vocês valem mais do que as aves. Aí o Senhor ainda continua falando, olha para essas flores, esses lírios do campo. Esses lírios também não estão preocupados. Eu estou aqui parafraseando, né? Esses lírios também não estão ansiosos, preocupados. Será que amanhã vai vir uma geada e vai matar cada um de nós? Mas o Senhor está vestindo os lírios do campo. O Senhor está cuidando deles. E o Senhor fala. E a sabedoria divina é tão preciosa que ela toca nas coisas que realmente é o que nós precisamos ouvir. O que realmente deixa você com medo, ansioso, preocupado? Ou vai ser provisão, ou vai ser o futuro. Normalmente está ligado a essas duas coisas. Ou vai ser preocupação, ansiedade, o medo de faltar, o medo de faltar provisão, o medo de faltar comida, o medo de faltar o suprimento, o medo de faltar o emprego, o medo de faltar isso, aquilo. Ou vai ser, semana que vem vai acontecer aquela coisa e agora? Semana que vem eu tenho que tomar aquela decisão, e se eu não tomar a decisão correta, eu tenho que escolher, eu não sei se eu vou escolher certo. E o Senhor diz, não fiqueis ansiosos pelo que haveis de comer ou de vestir. E Ele diz também, não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã. Então fala para o seu irmão, fala, não viva com medo. Não viva ansioso. Não viva preocupado. Agora, se você quer uma palavra de advertência, também a palavra de Deus tem. Apocalipse capítulo 21, tem uma listinha daqueles que vão ser lançados no lago de fogo. É claro que isso não é para nós. Todos aqueles que são salvos uma vez por todos, uma vez para sempre. Quantos podem dizer glória a Deus? Você é filho de Deus. E o seu nome está escrito no livro da vida. Mas nessa listinha em Apocalipse capítulo 21, ela começa, você já deve ter lido várias vezes, ela começa dizendo, quanto porém aos covardes, primeiro da lista, olha, depois ela continua, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Só tem coisa ruim aqui. Só tem realmente retrato negativo. Mas a listinha começa com quem? Covardes. Talvez agora vou tocar em algo que você não sabe. Essa palavra covardes aqui, ela seria até melhor traduzida por medroso. Medroso. Quando o Senhor faz uma relação, uma lista, e coloca algo em primeiro, é porque esse algo é principal. Medrosos, aqueles que têm medo. Sabe, o Senhor não tem nos dado espírito de medo. Quem muitas vezes vai andar com medo, quem é covarde, quem é medroso, é o ímpio. Se você antes tinha medo, a palavra do Senhor para você é, eu agora não vos tenho dado espírito de medo. Por quê? Eu tenho vos dado espírito de filiação, no qual vocês podem clamar, Abba, Pai. Por que você não precisa mais viver com medo? Porque você tem um Pai.
É isso que a palavra de Deus diz, Romanos, o que eu mencionei aqui para você é Romanos. Romanos diz que o Senhor não nos tem dado espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizado. Mas Ele tem nos dado outro espírito, é o espírito da adoção, é o espírito da filiação, que clama papai. Então, filhinhos não vivem ansiosos. As minhas filhas não vivem ansiosas. Elas não vivem preocupadas. A Maria Luísa não está preocupada com o dia de amanhã. Por quê? Porque ela tem pai. E o pai dela às vezes está correndo de um lado para o outro para comprar o leite amanhã. Mas ela está descansando, ela dorme, ela não perde o sono, ela não tem insônia. Ela acredita, amanhã eu vou acordar, vou falar, mamãe, me dá um Nescau. E a mamãe vai dar. É assim ou não é? Porque crianças não ficam com medo. Pelo menos não medo nesse sentido, medo de preocupação, ansiosos. Porque tem pai. Quantos tem pai aqui? Você tem um pai. Você tem o pai. Você tem o melhor pai. Agora, sabe de onde que vem o medo, meus irmãos? O medo, ele é resultado da justiça própria. Eu creio que o medo, a covardia, o medroso foi mencionado aqui primeiro, porque também o medo foi a primeira coisa que o homem sentiu quando pecou. Os irmãos conhecem a história. Quando Adão e Eva comeram do fruto que o Senhor falou que não era para comer, eles ficaram debaixo de condenação. E a primeira coisa que eles sentiram foi medo. Eles se esconderam do Senhor. Eles se esconderam de Deus. Por quê? É claro que eles ficaram com medo, porque Deus falou que se eles comessem, eles iam morrer. Eles imaginavam o quê? Eles imaginavam que comemos, não morremos ainda. Porque podia ser que eu comi e caía duro para trás. Não aconteceu. O que vai acontecer? Quando eu encontrar o Senhor, Ele vai me matar. Foi o raciocínio lógico, raciocínio natural. Então, a primeira coisa que nós vemos no Éden, depois do pecado, e o pecado foi originado pela justiça própria, primeira consequência, o primeiro resultado é que o homem teve medo. Percebe que eu e você hoje sentimos medo por causa da natureza do pecado em nós. Mas o Senhor tem nos dado também da sua natureza, e por isso nós podemos vencer o medo, amém? A vitória sobre o medo. A ressurreição nos dá a vitória sobre o medo. Agora o Senhor aparece então, voltando para o texto, o Senhor aparece para os discípulos, né? Não abriu a porta, ele simplesmente apareceu e disse o quê? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Você que é membro dessa família, você sabe, segundo a instrução dos apóstolos, como é que nós cumprimentamos uns aos outros? Graça e paz. Esse é o cumprimento apostólico. O apóstolo Paulo falava, a graça e a paz. Os apóstolos falavam. O Senhor não falou graça e paz, porque Ele é a graça. Ele é a própria graça. Ele apareceu, a graça apareceu. Ele só precisa falar paz. Só paz. Quando Jesus estava ceando com os discípulos, o que ele disse para os discípulos? A minha paz vos dou. Sabe que hoje nós herdamos uma paz que não era nossa. A paz que nós recebemos hoje é a paz do Senhor. Nós recebemos a paz do Senhor. É importante que você creia de uma vez por todas. Jesus não morreu e ressuscitou para te lembrar o seu pecado. Jesus não ressuscitou para vir cobrar o seu erro e o seu pecado. Pelo contrário, o Senhor ressuscitou para nos dar a sua justiça. Ele nos presenteou com a sua justiça. É por isso que a justiça no Novo Testamento é um dom, é um presente. Aqueles que receberam a abundância da graça, Romanos capítulo 5, e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Quantos receberam muita graça do Senhor aqui? Você recebeu uma abundante graça sobre você? Você também recebeu um dom de justiça? É isso que o Senhor nos deu. Abundância da graça e dom da justiça. Essa palavra paz que o Senhor nos deu é shalom. Esse é o cumprimento judeu até hoje. Até hoje o judeu, quando encontra com outro, diz shalom. Shalom Adonai. É a administração da paz. Só que
o que é poderoso é que a shalom de Deus, essa palavra é uma palavra no hebraico, a shalom, ela não significa simplesmente paz na mente. Não é só aquela coisa de descanso emocional e mental. A shalom envolve corpo, alma e espírito. A shalom envolve paz na mente, mas também envolve uma plenitude. É um desfrute pleno. Então, quando nós podemos desfrutar de plenitude no corpo, na alma e na mente, somente quando nós estamos debaixo da paz do Senhor. Enquanto a lei vinha para trazer exigência, vinha para trazer demanda sobre o homem, Cristo veio para trazer provisão. Cristo veio para trazer para nós um sustento, um alimento. Ele entrou no meio do pânico dos discípulos, ele entrou no meio daquela reunião tensa, com medo. O que vai acontecer conosco? E agora? E se eles nos encontrarem aqui? O Senhor vem e fala: paz seja com vocês. Qual foi o resultado? Nós lemos aqui. Qual foi o resultado do Senhor aparecer e dizer paz? A Bíblia diz que os discípulos ficaram alegres. Preste atenção. A sequência é sempre essa, meus irmãos. Projeta para mim, acho que é Romanos 5. Projeta para mim, por favor. Deixa eu não coloquei a referência aqui. Romanos 14, 17. Eu acredito que seja isso. Não sei se eu coloquei a referência certa. Enquanto colocamos, olha para cá. Pois o reino de Deus não é comida e bebida, mas o que, meus irmãos? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tudo do Evangelho tem a ver com isso. Diga assim: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é isso, pastor? Na prática, né? Os irmãos gostam, na prática. O que é isso? Na prática. Na prática é todo aquele que encontra com a graça de Deus. Quem é a graça? Jesus. Cristo é a graça. Primeira coisa que acontece com o homem, quando ele encontra com a graça, ele é justificado. Primeira bênção da graça é justificação. Você foi justificado. Dos seus pecados eu não me lembro mais. Você está justificado. Romanos 5 diz: justificados, pois, temos paz com Deus. Uma vez que você é justo, você foi justificado, você pode ter paz. E aqueles que recebem da paz podem desfrutar de verdadeira alegria. A alegria que eu e você podemos desfrutar, meus irmãos, não é a alegria que o mundo tem. O mundo pode desfrutar de alegria, sim ou não? Sim, os corintianos estão alegres hoje. E eu não estou triste. Te peguei, você achou que eu estava triste. É porque o São Paulo não é a minha alegria. A minha alegria vem da paz que o Senhor derramou no meu coração. Essa é a minha alegria. E eu posso soltar foguete, eu posso ir no estádio, eu posso cantar, eu posso celebrar, mas perdendo ou ganhando, isso não muda o meu humor. Isso não muda quem eu sou, isso não muda a minha realidade, isso não muda nada, como diz um irmão entre nós, o Internacional não morreu por mim. Verdade. Tem alguns irmãos que não entenderam isso ainda. E eles dão a vida pelo Internacional. Mas o Internacional não deu a vida por eles. Eu sei quem deu a vida por mim. Entende? Parece uma coisa muito óbvia. Mas na prática tem que ter fruto. Tem que ter comportamento. É mostrado nos nossos comportamentos, nas nossas ações. Então, diga assim comigo: justiça, paz e alegria. Tudo do Evangelho tem a ver com justiça, paz e alegria. Como que um crente tem que viver? Com justiça, paz e alegria. Consciente da justiça, desfrutando de paz e alegre no Senhor. Esse é o Evangelho. Amém? Amém? Pastor, mas mesmo no dia mau? Mesmo no dia mau. Mesmo no dia que teve uma notícia ruim? Mesmo no dia da notícia ruim. Mesmo no dia que está doente? Mesmo no dia que está doente. Porque se a sua justiça, paz e alegria depende de uma circunstância ao seu redor, então você não difere em nada daquele que é incrédulo. Entende isso?
Porque aquele que está incrédulo, ele também fica com paz quando ele não tinha dinheiro para pagar e alguém vai lá e dá um dinheiro para ele. Eu não tenho dinheiro para pagar a conta, o cara vai lá e fala, não, vou te ajudar aqui, ó. Que alívio que eu senti. Aí ele desfruta de uma paz. Aí o time dele ganha, aí ele fica alegre. Circunstâncias ao redor são momentâneos, é passageiro, mas o que o Senhor nos dá é permanente, é eterno. Essa é a vontade do Senhor, diga amém. Aleluia. Agora, por que muitas vezes ainda vivemos com medo? Se o reino de Deus é paz, o reino de Deus é essa paz, e nós só podemos realmente desfrutar de paz se nós aprendermos a viver no descanso do Senhor. Por que muitas vezes ainda nós vivemos com medo, irmãos? Porque antes, tem basicamente dois motivos. Porque muitas vezes ainda caminhamos na base da justiça própria. Quem caminha na base da justiça própria, ele é merecedor. Ele se coloca como merecedor. Só que como não são todas as vezes que ele acerta para merecer, então quando ele não acerta, ele acredita que ele não merece. Logo ele não recebe. Então se alguma coisa saiu errado, se eu fiz errado, alguma coisa saiu do meu controle, eu não estou merecendo, eu não consigo ter paz. Eu não consigo descansar. Afinal de contas, a bênção, ela é condicional ao meu comportamento. Entende isso? Quem vive na justiça própria, a bênção tem a ver com o comportamento. Se eu me comportei bem, eu sinto que eu mereço. Se eu me comportei mal, eu estou debaixo de culpa e condenação. Mas as duas coisas me tiram da posição da bênção, da posição do favor. Então, quando nós vivemos assim, nós concluímos, eu não fiz tudo que eu deveria ter feito. Eu não fiz tudo que deveria ser feito. Mas tem uma outra coisa. 1 João capítulo 4, lá no versículo 17, 18, não precisa abrir, só vou mencionar para você, diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Não sei se nós estamos mexendo no som, mas tem hora que está ficando ruim aqui o retorno. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se por um lado, às vezes nós vivemos com medo, porque nós caminhamos na base da justiça própria, por outro lado, às vezes você vive com medo, filho, porque você ainda não entendeu o tanto que você foi amado. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Mas qual é o verdadeiro amor? É o amor que você tem pelo Senhor ou o amor que o Senhor tem por você? É o amor que o Senhor tem por nós, amém, irmãos? Então, neste amor, nós somos livres do medo. Quanto mais você contempla, que você foi amado, quanto mais você permanece na posição de filho amado de Deus, mais você pode desfrutar de paz. Amém? E o texto então fala que o Senhor mostrou as suas mãos e o seu lado. Certamente mostrou as suas feridas, mostrou as mãos perfuradas, o seu lado que foi perfurado pelaquela lança. Ele mostrou as marcas no seu corpo. Então a Bíblia diz que ele mostrou. E naquele momento, os discípulos então se alegraram. Por que eles se alegraram? Porque quando o Senhor mostra, olha para cá, quando o Senhor mostra as suas feridas, quando o Senhor mostra a mão perfurada, Ele está falando para você, o preço foi pago. Nenhum crime pode ser punido duas vezes. Logo, eu levei no seu lugar a sua punição. Se eu levei, você não precisa levar mais. Eles desfrutaram de alegria, porque o Senhor liberou a paz. Mas também a Bíblia diz que eles ficaram alegres por ver o Senhor. Eles ficaram alegres por ver o Senhor. A alegria é um sinal da paz no nosso coração, mas também ela é um sinal daqueles que viram o Senhor. Sabe, você vai viver sempre em paz e alegre se você realmente tem visto o Senhor. Quem vê o Senhor desfruta de paz e alegria. Vocês estão me entendendo? Aleluia. Vamos continuar então. Versículo 24. Ora, capítulo 20, Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, não puser a mão sobre o seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, então lá na outra semana, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando a portas trancadas, mais uma vez, estando a portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles. E disse-lhes, de novo, o quê? Paz seja convosco. Não está projetado, não? E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo. O Senhor apareceu, falou paz e falou o quê? Tomé, põe o dedo aqui. O Senhor sabia que Tomé tinha falado para os outros discípulos. Põe a mão aqui do meu lado, Tomé. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Essa foi a segunda, então, a terceira aparição, mas a segunda aparição para os discípulos. Se na primeira o Senhor veio para tratar com medo, nesta aqui o Senhor vem para tratar a incredulidade. Lembra que eu falei que o medo sempre vai estar ligado com a incredulidade? O Senhor então vem para tocar na incredulidade, porque o Senhor sabe que um povo com medo e um povo incrédulo, o reino não vai avançar. É preciso que tenhamos paz, é preciso que realmente vivamos no descanso, e é preciso também que tenhamos fé. Sem isso, o reino de Deus não vai avançar. Então, essas mesmas marcas, que deram paz e segurança para os discípulos, agora estão dando fé, agora estão dando ousadia. Por quê, meus irmãos? Porque é somente quando nós olhamos para a obra consumada da cruz, somente quando nós olhamos para aquilo que o Senhor fez na cruz, que nós podemos crescer em fé. A lei não traz fé sobre o povo. Pelo contrário, a lei é a única coisa que tira você da fé. A lei é a única coisa. Pecado pode impedir você de receber a bênção de Deus. Por mais que é difícil, os legalistas vão tacar pedra e falar: meu Deus, o pastor prega isso, a igreja vai ser um caos de pecado. Mas se pecado impedir você de receber a bênção, imagina como é que foi aquela multidão que recebeu a bênção do Senhor. Já falei isso várias vezes. Jesus, por onde foi? Expulsou demônios, curou os enfermos. Jesus abençoou todos que chegaram na presença dele. Eu te pergunto, você acha que algum chegou lá com pecado? Sim ou não? A pergunta tinha que ser o contrário. Será que algum chegou lá e não tinha pecado? Mas teve um povo que não recebia as bênçãos de Deus. Quem era? Os fariseus. Eram aqueles que mais se vangloriavam em guardar a lei. Percebe? Se tem algo que faz sua fé ficar inativa, esse algo não é o pecado, esse algo é lei. Você caminhar nas bases dos preceitos da lei, na tentativa de agradar a Deus, com base no seu comportamento, você está fora da posição da bênção. Você sai fora da posição do favor. Então, nós só vamos ter fé para receber as coisas do Senhor, se o Senhor realmente tirar de nós, se nós vencermos a justiça própria. Quantos podem dizer amém? Fé é uma das coisas mais importantes. Aos olhos de Deus, fé é a coisa mais importante. Posso dizer que fé é a moeda de troca no mundo do Espírito. No mundo do Espírito, o que você precisa ter para receber? Fé. O Senhor não exige de nós nenhum tipo de obra, nenhum tipo de comportamento, nada. Ele só precisa que nós creiamos. Então, aos olhos de Deus, fé é a coisa mais importante. O Senhor várias vezes falou sobre a fé dos discípulos, falou: homem de pouca fé, grande é a sua fé. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. O Senhor coloca então medidas para a fé. Sua fé pode ser pequena, mas sua fé pode ser grande, sua fé pode crescer. Porque fé é algo que realmente, sem ela nós não podemos agradar a Deus. Como diz Hebreus capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos estão me entendendo? Então, na esfera do Espírito, irmãos, a fé simplesmente tem o poder de destruir as obras de Satanás, tem o poder de nos colocar no centro da vontade de Deus, tudo por causa da fé. Você foi salvo, como que foi salvo? Pela graça mediante a fé. Você percebe?
Pela graça, mediante a fé. Tudo que acontece nas nossas vidas é pela graça, mediante a fé. Como diz a palavra do Senhor, se eu não me engano, Colossenses capítulo 3, depois eu posso ver a referência certinho. Assim como recebestes Cristo, assim anda nele. Assim como recebemos Cristo, assim devemos andar nele. Como que você recebeu Cristo? Diga, pela graça, mediante a fé. Como que você recebeu uma promoção no seu trabalho? Pela graça, mediante a fé. Como que eu recebi um carro novo? Pela graça, mediante a fé. Como que eu recebi minha esposa? Aleluia, meu maior presente. Pela graça, mediante a fé. Aleluia. Aquele que encontra a esposa, encontrou o bem e achou a bondade do Senhor. Tem alguém aqui que está precisando encontrar a esposa ainda? Deixa eu ver. Tem, né? Tem alguns ali, levanta a mão, solteiros. Nós não temos muitos solteiros entre nós. Você que é solteiro, o que você precisa é encontrar a sua esposa. Porque a Bíblia diz, se você encontrou a sua esposa, você encontrou a bondade do Senhor. Aleluia. Por que eu estou falando disso? Porque foi pela graça mediante a fé. Pela graça. Eu não merecia a minha esposa, mas o Senhor me deu. Aleluia. Eu não merecia, mas o Senhor me deu. Pela graça. Aleluia. Enquanto nós nos mantemos, irmãos, na esfera do Espírito, enquanto nós nos mantemos, né, nessa esfera espiritual, nós sempre seremos vencedores. Você não vai ser derrotado se você estiver no Espírito, vivendo na esfera do Espírito. Nós só encontramos derrota nas nossas vidas quando nós caminhamos na carne, quando nós caminhamos na justiça própria, quando nós caminhamos no merecimento, na loucura do merecimento. Quantos estão me entendendo? Então nós só podemos, né, ser ousados em fé se nós tivermos também uma imagem correta do Senhor. Se nós realmente conhecermos o Senhor. Então, se você souber quem é o Senhor, né, isso vai afetar diretamente o seu relacionamento com Ele e, consequentemente, todas as coisas que estão ao seu redor. É a sua imagem do Senhor que te dá uma fé. As pessoas se aproximavam de Jesus e recebiam os seus milagres porque elas tinham uma imagem. Ele quer e Ele pode me abençoar. Entende? Agora, se você se relaciona com Deus naquela base de Deus deve estar tão irado comigo, porque essa semana eu até falei que eu ia jejuar, pastor, mas eu comi mais do que devia. Nem vou falar para Ele, mas então hoje nem vou orar. Não é essa carapuça serviu, não. Se eu falo pelo Espírito. Entende? Mas quantas vezes nós nos relacionamos com Deus assim? Entende? Na base de quê? É na sua base. Você sai da fé. Você então tem uma imagem errada do Senhor. Porque você acredita que tem alguma coisa que você pode fazer ou deixar de fazer, isso vai fazer com que o Senhor, vire a cara para você. Só porque você fica magoado com seu marido, você acha que Deus fica magoado com você. Entende? Deus não fica magoado com você não, filho. Deus não fica emburrado com você. Deus não pega e fala, não, vou dar uma gelada nesse meu filho aqui agora. Aí tem irmãos que faz isso. Não é? Não, aquele irmão pisou na bola, vou dar uma gelada nele. Aí ele se relaciona com o Senhor nessa base. Como se Deus fosse dar uma gelada nele. Mas Deus não faz isso. Sabe por que Deus não faz isso? Porque quando Deus olha para você, Ele te vê em Cristo. Em Cristo, você é abençoado com toda sorte e bênção espiritual. Diga amém. Mas lembre-se, como diz Gálatas 5, verso 6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Diga assim, a fé atua pelo amor. Então, mais uma vez, nós caímos no amor. Você vai crescer em fé sempre que você conhecer o amor de Deus. Precisamos meditar, contemplar, precisamos realmente falar que somos amados. Se você às vezes está cansado, porque todo domingo eu venho aqui e falo que você é amado, eu quero te dizer, filho, se você não quiser ouvir que você é amado, vai para outra igreja. Porque todo domingo eu vou falar que você é amado. Todo domingo eu vou falar que Deus te ama, que Jesus te ama, que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais vai imputar o seu pecado.
Jesus te ama. Nós precisamos ouvir isso sempre, meditar nisso, contemplar isso. É somente quando nós sabemos o quanto nós somos amados que nós vamos crescer em fé. A fé que atua pelo amor. Paulo diz lá em Filipenses que existem dois tipos de justiça: a justiça própria, que procede da lei, e a justiça que é pela fé. Filipenses capítulo 3, versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Terceiro e último, eu encerro, João capítulo 21, versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Diga assim: naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tens aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Quero lembrar aos irmãos que estes discípulos, que ficaram a noite inteira pescando e não pescaram nada, eles eram profissionais. Eles eram pescadores profissionais. Sabe o que isso nos fala? Tem uma outra coisa, uma terceira coisa, que com ela o reino de Deus não vai avançar. Eu falei sobre duas aqui. Quais foram as duas primeiras? Vitória sobre o medo e vitória sobre a incredulidade. O Senhor vai ensinar aqui que Ele pode nos dar vitória sobre a falta de frutos. Se nós não temos frutos, o reino de Deus não avança. Frutificação, meu irmão, não é uma coisa que depende do nosso esforço. Frutificação é o que é saudável da vida. A planta frutifica. O casal saudável tem filho. Entende isso? Os animais saudáveis dão cria. Então, se o reino não frutifica, é aí que está o problema. Você nunca precisa perguntar qual é o segredo do crescimento de uma igreja, porque se a igreja está crescendo, é porque ela está saudável. Mas você precisa perguntar: o que está acontecendo quando a igreja não cresce? Pastor, a minha célula tem 2 anos, está do mesmo jeito. Este é o sinal. Porque se ela está crescendo e se multiplica, isso mostra que ela está saudável. Mas se ela não está crescendo, se ela não cresceu, se não tem frutos, mostra que algo está errado. Quando estão me entendendo? Mas o Senhor vem. Agora deixa eu falar algo para você. Da mesma forma que o Senhor não condenou nem criticou o medo deles, quando eles estavam com medo, o Senhor falou: paz seja com vocês. E o Senhor não condenou eles porque eles estavam com medo. O Senhor não chegou para Tomé e falou assim: Tomé está aqui por acaso? Tomé, seu incrédulo. O Senhor não condenou Tomé por causa da sua incredulidade. Assim também o Senhor não criticou aqueles pescadores profissionais que não tinham pescado nada na noite inteira. Porque o Senhor sabe que nós, como homens, às vezes vamos dar esses frutos, que não é a vontade dele, mas ele simplesmente vem e nos abençoa, sem apontar o dedo para condenar e criticar. Se você não frutificou, o Senhor não está aqui para te criticar, mas Ele está aqui para resolver esse problema na sua vida. A vitória sobre a falta de frutos. Assim, nós precisamos compreender o que o Senhor fez, como que o Senhor apareceu. O Senhor está manifestando ressurreto aqui. E só tem uma coisa que o Senhor fala para eles. Na verdade, Ele faz uma pergunta e depois fala algo. Primeira pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Em outras palavras, vocês têm peixe? Porque eles eram pescadores, Jesus não estava procurando galinha.
Vocês têm um bife aí, uma picanha? Não. Vocês têm peixe por um acaso? E aqueles pescadores profissionais tiveram a vergonha de falar não. Aí Jesus podia muito bem falar o quê? Talvez se fosse eu ou você. Que coisa, hein? Que fase. A noite inteira pescando. Aprenderam hoje a ser pescador? Irônico. Conhece alguém irônico? Vocês aprenderam hoje? Vocês são pescadores? Não. Pergunta irônica. O Senhor fala: vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram: não. O Senhor para por aqui. E Ele fala o que eu quero falar para você. Ele diz: lança as redes do lado direito, então. Ali você vai encontrar. O lado direito é Benjamim. A palavra direito é Benjamim. Benjamim é filho da mão direita. Eu encerro dizendo isso para você. Todas as vezes que o Senhor aparecer no seu ministério, no seu negócio, e falar para você lançar a rede, lança a rede do lado direito. Porque o lado direito, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele à direita de Deus Pai. A direita é a justiça de Deus. Todas as vezes que o Senhor te mandar lançar a sua rede, lance a sua rede na justiça que procede da fé. Lance a sua rede na justiça de Deus. O lado direito é a bênção de Deus. O lado direito é a justiça de Deus. Nós estamos assentados com Deus, com Cristo ao lado direito. Essas são 3 coisas, irmãos, que nos impedem muitas vezes de avançar. Impede as nossas células de avançarem, impede nossa igreja de avançar, impede nossas famílias de prosperar e avançar financeiramente. Medo, incredulidade e a falta de frutos. Mas hoje, nesse dia, onde estamos comemorando o dia da ressurreição, o Senhor nos prometeu dar a vitória por causa da sua ressurreição. O ressurreto apareceu para os discípulos, e o Espírito ressurreto está em nós. E Ele quer tirar de nós medo, incredulidade e falta de fruto. Quantos realmente querem avançar com o Senhor no reino? Fique em pé onde você está.